Boa tarde, queridos, tudo bem? Hoje faremos as aulas 71 e 72, ambas sobre poluição. A primeira é poluição, origem e consequências, acho, e a segunda é poluição, danos à saúde. Deixa eu ver, origem e consequências. Gente, seguinte, tô saindo da frente da lousa para quem quiser dar um pause, mas eu acho que a resolução, eu andei olhando, fica um pouquinho melhor. Eu tirei uma foto da lousa e eu espero já ter mandado no grupo de vocês. Caso a minha memória esteja ruim, é só me pedir, porque eu já tirei a foto, então eu tenho essa foto arquivada. Eu mando pra vocês, acho que pra cópia fica um pouquinho melhor. Vamos fazer como a gente tá fazendo toda semana, tá? Primeiro o vídeo, depois que vocês terminarem o vídeo, vocês tentam fazer os exercícios, e aí a gente abre a videochamada pra conversar um pouquinho e fazer a correção, ok? Gente, essas aulas são aulas de poluição, são aulas que eu sei que não tem aquela emoção, aquela coisa legal da biologia, né? A melhor matéria de todas. Mas é importante, tá? Principalmente para Enem. O Enem adora pôr ali uma questãozinha de poluição e tal. E são alguns detalhes que a gente tem que ficar atento. Vocês vão ver que são vários tópicos e, coisas rápidas, tá? Não é nada que a gente vá se estender muito, mas vocês precisam ter uma noção de cada um dos itens, certo? Então, primeiro de tudo, gente, isso aqui tá até escrito na sua apostila, tá? É a definição do que é poluição. Então, o que é poluição? Introdução de qualquer coisa, né? Então, introdução de substâncias ou energia no ambiente em quantidades, segura isso que eu quero falar, que causem prejuízos à saúde dos seres vivos e prejudiquem a estabilidade do ecossistema. Gente, por que eu disse ali pra gente pensar bem nisso, quantidade? Tudo, lembra? Sua mãe já falava isso pra você, tudo que é demais é um problema. Então, nós temos, tá, que às vezes a mesma substância pode ser tratada como um poluente ou como um não poluente. Como assim? Vamos pensar um pouco. Os animais que vivem na floresta, numa floresta clímax, coisa linda, que nunca um humano entrou lá. E esses animais se alimentam e, consequentemente, eliminam as suas fezes. As fezes deles são consideradas uma poluição para o ambiente? Não. E por que o nosso esgoto é considerado um poluente? Quantidade, certo? Então a gente tem ali que os animais que estão vivendo em total equilíbrio com a natureza, a quantidade de dejetos deles só vai servir ali para fertilizar solo, tá? Vai cair no riozinho e vai se decompor, porque são quantidades pequenas. O problema é que a gente cresceu, e aí a quantidade está muito grande, tá? Então entenda que para eu chamar de poluente tem que estar em uma quantidade prejudicial. Lembra que a gente viu, por exemplo, o efeito estufa? Gás carbônico em 0,02% do ar atmosférico é essencial para a vida. Em 0,04% causa aquecimento global. Tá? Então a gente tem que as quantidades aqui fazem muita diferença. Claro que existem algumas coisas que já são poluentes de ter quanto for, tá? Mas a maioria dos itens a gente só vai chamar de poluente acima de uma quantidade X, ok? E essa poluição, apesar de toda vez que a gente fala em poluição, a gente só lembra da gente, lembre da gente mesmo, porque a maioria é culpa nossa, existe poluição por causa natural. Gente, poluição por causa humana. Poxa, primeira que vem na nossa cabeça é a queima de combustível fóssil, né? Então a gente pode falar aí da queima de combustível fóssil. A gente pode falar das queimadas. A gente pode falar das indústrias que não só queimam combustíveis fósseis, certo? Mas o que seriam as causas naturais? Por exemplo, um vulcão que entrou em erupção. Por exemplo, uma bactéria fazendo decomposição e liberando metano, tá? Tudo isso são causas naturais. O que acontece é que a gente acaba liberando muito mais do que as causas naturais, né? Por isso que a gente está causando problemas sérios. Gente, e aí nós temos que, ok, liberei poluentes. O que esses poluentes podem fazer? Então a gente precisa entender aqui muito bem essas duas palavrinhas que andam juntas, a bioacumulação e a biomagnificação. O que é a bioacumulação? Então, que é sinônimo de magnificação biológica. É quando a gente entra em contato com uma substância, e a gente que eu digo é qualquer ser vivo, tá? Entra em contato com uma substância que o nosso corpo não sabe metabolizar.
Então eu entrei em contato com aquela substância e ela vai ficar no meu organismo. Até quando? Para sempre. Até eu morrer ela vai estar aqui. Então, gente, vamos usar aqui o mercúrio. Vamos supor que a Paula, criança, quebrou quebrou um termômetro em casa. E aí, a hora que eu quebrei o termômetro, eu achei... Gente, é mentira essa história, tá? Eu achei sensacional. Afinal, você já aprendeu na química que mercúrio é o único metal líquido a temperatura ambiente. E eu achei super legal aquelas bolinhas que ficam correndo, né? Não sei se todo mundo já viu o mercúrio escorrendo. E aí, a Paula, a criança, brincou com o mercúrio. Inalou mercúrio, pôs o dedo no mercúrio, pôs o dedo na boca. Pôs mercúrio pra dentro. Gente... Esse mercúrio até hoje está aqui. Onde? Mais precisamente nas gordurinhas. Ele é lipossolúvel, tá? E costuma se acumular no tecido adiposo. Então, a gente tem, né, o nosso intestino delgado. É ótimo para absorver substâncias lipossolúveis. Ele absorve e isso vai ficar guardado em você para sempre, certo? Então, isso é bioacumulação. São materiais que a gente entrou em contato e que o nosso corpo não sabe metabolizar. Então, vai ficar fazendo parte do seu corpinho para sempre, certo? Paula, só o mercúrio? Gente, existem muitos outros, tá? Mas a gente tem assim que o vestibular, ele é apaixonado por 2 tipos de substâncias que sofrem bioacumulação. Mercúrio e DDT. Então, você tem que lembrar desses dois. DDT é um fertilizante, tá? Então, a gente tem que esses dois, você não pode esquecer. Você viu no exercício DDT, você já faz, opa! E eu falei fertilizante, né? Um pesticida, gente, desculpa. Você viu lá DDT, opa! Você já, na sua cabeça já tem que vir bioacumulação. Mercúrio é a mesma coisa, tá? Todos os inseticidas organoclorados. Então, a gente tem que quando o exercício te fala disso, a chance de ser uma pergunta sobre bioacumulação é muito grande. Então, você tem que fazer já casado DDT, mercúrio, ou é bioacumulação, ou é biomagnificação, ou são os dois juntos, certo? Gente, o que é a biomagnificação? É o aumento... Ah, que é sinônimo de... Oh, eu não escrevi! Desculpa, mas você tem ali na apostila, tá, gente? Eu que acabei pulando, mas é a mesma coisa, é parecido, tá? Também é magnificação, mas como eu tô falando de cadeia alimentar, é magnificação trófica, certo? Desculpa, eu esqueci de pôr aqui na frente, mas eu fui checar aqui e na apostila está. Gente, e aí o que acontece? O que é isso? É o aumento na concentração da substância que sofreu bioacumulação ao longo da cadeia alimentar. Paula, não entendi nada, explica. Explico. Vamos pensar que a gente tem... um exemplo clássico de mercúrio, né? Mercúrio a gente não costuma consumir porque quebra mercúrio, porque quebra termômetro, que a gente não quebra tanto termômetro assim. Amálgama de mercúrio. Você já estudou lá em história, tal, que a gente teve a época da mineração. E para fazer mineração, então eu fui lá e achei ouro. Só que o ouro que eu achei tá misturado com areia, tá misturado com terra, tá misturado com sei lá o quê. E eu quero separar isso. Aí o que eu faço? Coloco isso na peneira e vou na beira do rio. Opa, se meu ouro for pequenininho, ele vai embora pro rio e eu perdi. Então o que eu faço? Jogo mercúrio. A hora que eu jogo mercúrio, eu formo uma amálgama de mercúrio. E o amálgama de mercúrio, ele se liga ao ouro, deixando a pepita maiorzinha. Com isso eu consigo peneirar, jogar tudo o resto fora e depois eu consigo lavar esse mercúrio do meu ouro e fiquei só com o ouro, que era o que eu queria. Certo? Qual que é o problema disso? Bem, não preciso nem falar do minerador, que tá ali inalando essa quantidade absurda de mercúrio, né? Ele a gente já entendeu que deu ruim. Só que ele jogou mercúrio no rio, tá? E a hora que ele jogou mercúrio no rio, a gente vai começar a biomagnificação, tá? Temos muitos peixinhos contaminados. Gente, então, vamos lá. Como eu já tirei foto da lousa, você já copiou? Se não copiou, ó, pronto. Eu vou apagar aqui pra usar pra fazer os meus desenhos super didáticos, tá? Vocês sabem que se tem uma professora que desenha a mão nesse mundo, é a sua professora de biologia. Justa de biologia, que é a matéria que mais precisa de desenho, a professora não sabe desenhar. Gente, então caiu lá mercúrio no riozinho. Aí tinha uns peixinhos lá. Olha como eu desenho peixinhos bonitos. Não me pede para desenhar um peixinho olhando pro outro lado, porque eu não consigo. E aí, cara, o peixinho viu lá o mercúrio e fez, que lindo! E comeu o mercúrio. Tá vendo que cada peixinho tem
bolinha de mercúrio dentro do corpinho dele? Aí tem um peixinho maior. Esse peixinho maior come peixinhos pequenos. Cada peixinho maior comeu 3 peixinhos pequenos. Mas, Paula, só tem 3. Não, gente, eu tô no rio, tem um monte. Quando ele comeu um, ele ganhou a bolinha de mercúrio desse peixinho. Só que ele comeu outro, tá vendo, ó? 3 pra cada um. Aí, veio uma ave. Ó, como eu desenho a ave bem. E a ave comeu os 2 peixes maiores. A ave tem... Fiz 6 bolinhas de mercúrio. O que eu quis te mostrar com esse desenho maravilhoso? Se falar mal da professora não pode, tá? Que você tá vendo que conforme eu subo na cadeia, eu aumento a quantidade de mercúrio presente no corpo do animal? Então eu tava pegando aqui, o consumidor primário, ele tinha uma bolinha de mercúrio em cada animal. Quando eu peguei o consumidor secundário, 3 bolinhas de mercúrio em cada um deles. Quando eu peguei o consumidor terciário, 6 bolinhas de mercúrio em cada um deles. Isso é o que a gente chama de biomagnificação, o aumento na concentração da substância ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais no topo da cadeia, maior a concentração dessa substância, certo? Deu para entender por quê, gente? Eu acho que fica bem didático esse negócio das bolinhas. Claro que, né, não é assim, uma bolinha é visto por partes por milhão, então por ppm, tá? Mas a gente tem que você entendendo esse processo fica fácil, tá? Então a gente sempre aumenta. É comum os exercícios te darem uma cadeia alimentar e te perguntarem quem é o organismo que tem a maior concentração de mercúrio no organismo, ou a maior concentração de DDT no organismo. E aí é só você olhar quem é topo, tá? Sempre o topo da cadeia alimentar se dá mal aí. Sempre o topo da cadeia alimentar tem mais. Conseguiram ver isso em lagoas, que se colocava DDT para matar larva de inseto no verão e as aves morriam. Aí foram ver por que as aves morriam, era intoxicação por DDT, tá? Justamente porque como elas são o topo da cadeia, a concentração no corpo delas era muito superior do que nos outros organismos, certo? Gente, chuva ácida, essa você já escutou falar bastante, né? E aí aqui eu quis destacar uma coisinha para vocês, porque quando a gente fala em ácido, deve vir na sua cabeça pH. pH é uma medida que vai de 0 a 14, sendo que 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, certo? Você aprendeu isso nas aulas de química. Gente, só que com a chuva com pH 6, eu não chamo de chuva ácida. Por quê? Porque toda chuva é levemente ácida, tá? Isso é o normal da chuva. Até 5,6 é considerado chuva normal. Abaixo de 5,6, aí sim a gente chama essa chuva de chuva ácida, certo? E por que que essa chuva tá ácida? O que está deixando essa coisa linda que cai do céu mais ácida do que deveria ser? Poluição. Gente, quem nós temos aqui? 2 tipos, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Então a gente tem a liberação deles na queima de carvão mineral, na queima de combustíveis fósseis. E aí a gente libera para o ambiente óxido de enxofre e óxido de nitrogênio e eles vão reagir com o vapor de água. E quando o óxido de, não sei onde está escrito, o óxido de enxofre reage com a água, ele gera ácido sulfúrico. E quando o óxido de nitrogênio reage com a água, ele se transforma em ácido nítrico. E aí você fala assim, nossa, mas tá chovendo ácido sulfúrico, gente, diluído em água, tá? Senão você ia dar uma voltinha na chuva e já ia voltar todo corroído, né? Aquelas coisas de desenho. E aí você fala assim pra mim, qual o problema disso? Gente, vários, tá? Então, primeira coisa que eu posso falar aqui pra você. Você já deve ter reparado estátuas, monumentos, prédios que recebem toda a chuva começam a ficar porosos, começam a ficar corroídos. Por que isso acontece com a estátua e não acontece com você? Porque a estátua toma chuva, né? Você costuma ir para debaixo do toldo, abrir o guarda-chuva, entrar no carro, para dentro de casa. Você não toma todas as chuvas ácidas que chovem. A estátua toma. Então, por isso, o processo com ela é muito mais rápido. Além disso, gente, pode causar danos aos vegetais, pode desfolhar vegetal, deixa o solo ácido dificultando as plantas para a absorção de nutrientes. Além disso,
está associado a maior incidência de câncer de pele, certo? Quer dizer que eu tomei, nossa, eu tava saindo da escola para entrar no carro, tinha uma chuva ali, a chuva era ácida, pronto, tô com câncer? Claro que não, tá? Mas a gente tem que a exposição recorrente à chuva ácida aumenta as chances de nós desenvolvermos câncer de pele. E temos que lembrar de uma outra coisa importante também. Chuva ácida vai ter lá em Cubatão, né? Em cidades com grandes concentrações de poluentes. Gente, no meio da Amazônia chove chuva ácida. Ilhas no Pacífico com 0 de ação antrópica recebem chuva ácida. Por quê? Estudamos o ciclo da água, lembra? Então a água evapora, reage com óxido de enxofre, com óxido de nitrogênio, forma a nuvem de chuva ácida e o vento leva para outro lugar. Então, não necessariamente a chuva chove no local em que ela foi formada, tá? A chuva chove, né? Tanto que a gente tem que a maior parte da chuva que chove aqui pra... Fiquei sempre ficar falando a chuva chove. A chuva que precipita aqui pra gente, ela foi formada pelos fios voadores da Amazônia, tá? Então, nós temos que as correntes de ar, elas levam as nuvens de um lugar para o outro. E com isso, a gente tem que locais 0 de poluição recebem chuva ácida também, tá? Então, não pense que, eu tô em Tatuí, tá tranquilo. Não, não tá, certo? Gente, agora eu já vou pra aula 72, aí eu acho mais fácil, depois a gente faz os exercícios numa só, tá? Inversão térmica, que é isso? Vamos lá, vou apagar meu desenho maravilhoso de peixinhos, que eu sei que você adorou, para fazer outro desenho mais maravilhoso ainda. Você aprendeu nas suas aulas de física que a gente coloca o ar condicionado em cima porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Certo? Então, lá nas suas aulas de física, o professor, não sei se foi o Benão, se foi o Pablo, te ensinou que o ar-condicionado a gente põe no alto da sala porque ele vai gelar o ar e esse ar vai descer, o ar quente vai subir, o ar-condicionado gela esse ar e desce. Se eu colocar o ar-condicionado embaixo, vai gelar aqui embaixo, meu pé vai ficar congelando e esse ar não sobe porque ele já é frio e ele já tá lá embaixo. Em compensação, um aquecedor, onde que eu coloco? O aquecedor eu coloco embaixo. Você já assistiu um monte de filme americano que a casa tem calefação. Gente, a calefação, sempre filme de terror, eles vão lá mexer na calefação. Onde ela fica? Embaixo da casa, tá? Por quê? Porque eu esquento o ar lá embaixo e esse ar sobe. Se eu colocar o aquecedor lá em cima fica quente, esse ar não desce e eu fico aqui morrendo de frio. Paula, mas lá em casa tem um ar-condicionado e ele aquece e esfria e a gente pôs em cima. Porque se é um aparelho só, não tem como você escolher, não tem como você colocar ele nos dois lugares, você vai ter que escolher um lugar só pra pôr. Você, aqui, Brasil, seu problema é muito maior com o calor do que com o frio, certo? Então você usa muito mais a função esfriar do que a função esquentar, então você bota em cima, certo? Se você morasse num país que você usasse muito mais a função esquentar do que a função esfriar, você colocaria embaixo, ok? Gente, e isso tá o tempo todo. E essa corrente de ar pra gente é importante. Isso aqui faz gerar vento. E isso aqui faz dispersão de poluentes. Por quê? Porque a gente tem que, quando os raios solares incidem aqui na superfície, aqui fica muito quente. E como aqui fica muito quente, esse ar sobe. Lembra? O asfalto esquenta, tá? Tudo, né? Quando a radiação solar ela bate em tudo, ela vai virando infravermelha, então aqui a gente vai ficando bem quentinho e isso faz ter esse ciclo. E por que isso é bom? Porque a gente libera aqui um monte de gases tóxicos, a gente libera um monte de poluentes e esses poluentes sobem junto com o ar. Então eu mando esses poluentes mais para cima, eu tô dispersando isso. Então não fica um monte de poluente aqui embaixo junto com a gente. Certo? Então, isso está sempre acontecendo. Às vezes, no inverno, a gente pode ter um probleminha. Uma camada, vamos fazer de azul. Uma camada de ar frio fica presa aqui embaixo. E se a camada de ar frio está presa aqui embaixo
aqui em cima eu tenho ar quente, isso vai ficar parado, isso aqui não vai subir, porque ele fica aqui mesmo, e isso aqui não vai descer. Afinal, quem sobe é o quente, quem desce é o frio, eles já estão na posição certa, fica parado. E a hora que isso fica parado, o que acontece? Começa a se acumular os gases que a gente está liberando aqui embaixo. E aí fica aquele monte de poluente aqui. Gente, um poluente sério que a gente costuma liberar, que toda queima libera, né? Até quando você queima alguma coisa em casa, monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é muito, 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 muito tóxico pra gente. Então, até legal você marcar aí, eu não escrevi, né? Monóxido de carbono. Paula, eu não sei escrever. Assim, ó. Monóxido de carbono. A gente está acostumado a falar do dióxido de carbono, que é o CO2. O monóxido é CO, né? É um só, em vez de C2. Gente, qual que é o grande problema do monóxido de carbono? O monóxido de carbono, ele se liga de forma estável à hemoglobina. Se você lembrar um pouquinho, a hemoglobina está dentro da hemácia e faz o transporte de oxigênio no nosso sangue. A ligação entre hemoglobina e oxigênio é uma ligação instável. Sendo assim, a hemoglobina pega o oxigênio, né, faz hematose com os pulmões, pega esse oxigênio e leva o oxigênio para passear no seu corpo. Quando ela encontra uma célula que está com pouco oxigênio, essa célula quer oxigênio, como a ligação é instável, ela solta, ela dá o oxigênio para aquela célula e volta para o pulmão buscar mais, certo? Essa é a função de uma hemácia. O que acontece quando a hemácia encontra o monóxido de carbono? Ela se liga com ele de forma estável. Ela liga nele e não solta nunca mais. E aí essa hemácia fica passeando no seu corpo presa no monóxido de carbono. Aí, Paula, qual o problema dela estar presa no monóxido de carbono? É que ela só se liga a uma molécula por vez. Se ela está com monóxido de carbono, ela não está com oxigênio. Então você ficou com uma hemácia inútil. Essa hemácia não serve mais para nada, porque ela fica passeando com monóxido de carbono. E se eu inalo muito monóxido de carbono, eu vou inutilizando várias hemácias, até que chega um ponto que não tem mais ninguém levando oxigênio. E eu morro por falta de oxigênio nas células, apesar de estar respirando e ter oxigênio no ar. Certo? Então, o monóxido de carbono é um problema sério. Gente, eu quero até fazer um parênteses aqui, porque isso é bem importante de vocês saberem. Tá? O monóxido de carbono, ele mata. O monóxido de carbono é perigoso. Tá? Então, a gente tem que eu nunca posso ter combustão em locais totalmente fechados, certo? Se eu fecho a minha casa, tá frio, e eu resolvo no inverno, aconteceu isso ano passado em Guarulhos, né? Uma família resolveu que estava muito frio, pegou uma lata de tinta, encheu essa lata de tinta de álcool, colocou fogo para fazer tipo uma lareira, para ficar quentinho dentro do quarto. E aí dormiram. Gente, qual que é o sintoma de intoxicação por monóxido de carbono? Sono. Então, eles realmente dormiram, tá? O pai, a mãe e uma criança de 2 anos. Só que ele leva à morte. Então, eles dormiram e não acordaram mais, certo? Gente, lembra da boate Kiss? Eu não lembro o ano que foi o acidente na Kiss. Perícias depois comprovaram que ninguém morreu queimado dentro da Kiss. Todo mundo morreu por inalação de monóxido de carbono, tá? Então, antes das pessoas entrarem em contato com o fogo, todo mundo já estava morto por causa do excesso de inalação de monóxido de carbono. Pessoas que conseguiram sobreviver a incêndios, por que elas têm que ficar no hospital sendo monitoradas por pelo menos 24 horas? Porque elas ainda podem estar com um excesso de monóxido de carbono e podem virar a óbito depois de algumas horas que estiveram no local. Então é interessante que elas sejam monitoradas. Fico até meio assim de falar, porque eu não sei se alguém da sala conhece, mas alguns anos atrás um menino em Tatuí se matou ligando uma churrasqueira dentro de um banheiro todo fechado. Um banheiro num lugar pequeno. Ele acendeu uma churrasqueira para liberação de monóxido de carbono. Gente, antes de conhecer arsênico, Hitler matava com monóxido de carbono. Então, quando a gente fala em monóxido de carbono, é um gás extremamente perigoso, certo? Liberado em combustão. Então, um dos problemas da inversão térmica é que segura o monóxido de carbono aqui embaixo. Gente, se formos procurar na literatura, quando foi a primeira vez que a gente ficou sabendo de
inversão térmica. 1952, em Londres, foi a primeira vez que teve isso e levou 4.000 pessoas a óbito. Pensam que são 4.000 pessoas, tá? Por causa de inversão térmica. Então, é um negócio bastante complicado, certo? Pessoal, smog fotoquímico. Smog, fumaça causada por causa de reações químicas que acontecem na presença de luz, certo? Paula, repete? Repito, mas é só você voltar o vídeo. Fumaça que ocorre devido a reações químicas que ocorrem na presença de luz. Que reação química é essa? Hidrocarbonetos. Que hidrocarbonetos são esses? Gente, hidrocarbonetos que se volatilizam, que evaporam da gasolina, dos derivados de petróleo, dos solventes. Então, eu tenho esses hidrocarbonetos no ar. Paulo, por que você escreveu assim antes de entender? Se eu escrevesse inteiro não ia caber a reação, tá, gente? Mas aí no seu caderno você escreve, pode dar sua linha maior, né? Pode escrever bonitinho. Isso reage com o óxido de nitrogênio, que eu tenho a liberação dele nas indústrias, né? Na queima de combustíveis. E aí a gente tem que quando esses dois se encontram, se não tiver luz solar, não tem problema nenhum, eles não vão reagir. Mas a luz catalisa essa reação. E eles produzem ozônio e subprodutos, tá? O ozônio aqui que a gente precisa conversar. O ozônio é um poluente muito problemático. Só imagina, Paulo. Sempre aprendi que a camada de ozônio é algo sensacional. A camada de ozônio só que o ozônio lá no lugar dele. O ozônio aqui embaixo é um problema pra gente. Tá? O ozônio, ele é tóxico e ele causa problemas, tanto ardência nos olhos, como problemas nas vias respiratórias. Ele mata os cílios do nosso sistema respiratório e ele agrava doenças como rinite, bronquite, asma, tá? Então é um problema a formação de ozônio aqui embaixo. Ozônio lá em cima é coisa linda. Vamos até falar, não é o próximo, é o último, tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho do ozônio. Gente, poluição térmica, vamos lá! Durante muito tempo acreditou-se que a poluição térmica não era poluição, tá? Acreditava-se que isso não era um problema. Todo mundo aqui conhece Piracicaba? Se você já foi lá em Piracicaba, você vê que tem lá, o famoso Rio Piracicaba. Então tem ele lá bonitinho assim. Aí aqui assim, ó, tem o Museu da Água. E aí se você estiver aqui na janelinha do Museu da Água, você enxerga, ou da ponte você consegue ver também, que existe uma parede construída assim, ó, no lugar do rio. Aí você fala, por que tem uma parede dentro do rio? Essa parede era para represar um pouquinho de água. Essa água passava por debaixo de um cano que passa ali pela Rua do Porto e levava isso para uma empresa do outro lado da rua chamada Boys. A Boys existe lá até hoje, não como empresa, como um prédio, tá? Mas tá escrito até Boys lá. Se você for lá, você vai lembrar da Paula falando, você vai ver. Era uma empresa de, se eu não me engano, era uma empresa de tecido. E aí, gente, o que a Boys fazia? Na cabeça deles, nada demais. Eles pegavam essa água do rio. Máquina, quando trabalha, transforma energia em calor. Tudo, seu celular, você vê que se você usa muito ele fica quente, seu computador fica quente. Então, máquina produz calor. E aí, pra máquina não parar, pra ter que resfriar, o que eles faziam? Pegavam a água do rio, passavam isso nas máquinas e devolviam a água pro rio. Então, eu só esfriei as máquinas, eu não sujei essa água, eu não fiz nada. É igual aquela história, sabe quando você era criança, que você ia tomar o leite estava quente demais, aí sua mãe pegava o leite, colocava na caneca, pegava a água gelada, abria a torneira e passava a água fora, assim, da caneca pra esfriar? É a mesma coisa, gente. Só não tô poluindo a água, não fiz nada de errado. Conto um absurdo pra vocês. Eu sou filha de piracicabanos, Tanto meu pai como a minha mãe são de lá. Meus irmãos nasceram lá. Eu sou a única boituvense da família. Meus pais mudaram de lá grávidos de mim. Gente, e a minha mãe conta que quando ela era criança, ela pegava a peneira de cozinha da minha avó e ela deitava, ó o perigo, em cima do cano da Boys, no lugar em que o cano cai no rio. E com a peneira, ela pescava peixinho. E levava os peixinhos pra casa pra pôr no aquário. Ó, belezinha.
Mas voltando aqui, você fala, tá, Paulo, qual que é o problema? O problema é que para aquecer a máquina eu usei a água, então essa água ficou quente. Tá, eu aqueci a água. E qual é o problema de eu aquecer a água? Eu sei que a primeira coisa que vem na sua cabeça é, pô, a água vai ficar quente, vai matar o peixe. Gente, não voltava tão quente assim a água a ponto de estar fervendo e matar o peixe. Claro que os animais gostam de temperaturas adequadas e dependendo da temperatura, isso vai mesmo diminuir a vida. Só que o maior problema de eu aquecer a água, que é o grande problema da poluição térmica, não é nem esse. Não que isso não seja um problema, mas esse é secundário. Quando você vai fazer macarrão em casa, você põe a água para ferver. E como que você sabe que a água tá fervendo? Na hora que ela começa a borbulhar, né? Ela tá borbulhando, ela tá liberando o gás que tá dissolvido nela. Opa! Eu tô tirando o ar que tá dissolvido na água. E se eu tô tirando o ar que tá dissolvido na água, eu estou tirando o oxigênio que tá dissolvido na água. Então eu deixei a água sem oxigênio. Gente, experiência simples para você fazer em casa para você ver que eu não tô mentindo. Pega a forminha de gelo. Se você pega a água da torneira, do filtro, de onde for, e colocar na forminha e colocar para gelar, o gelo fica cheio de coisinha dentro, não fica? Que são os gases. Fica aquele risquinho branco dentro do gelo. Se você ferver, deixa ferver um tempo a água e depois fizer gelo, o gelo fica lisinho. Por que o gelo fica lisinho? Porque você tirou o gás que tinha dissolvido na água antes de congelar, certo? Então o maior problema de eu esquentar a água é que eu tiro o oxigênio. E se eu tiro o oxigênio, de onde que o peixe vai tirar o oxigênio para sobreviver? Tá? Então o maior problema é esse. A gente precisa que a água esteja rica em oxigênio. E a hora que eu esquento a água, eu mando o oxigênio embora. Certo? Poluição térmica. Gente, poluição radioativa. Poluição radioativa é aquela proveniente de raio-x, de equipamento de radioterapia, de usina nuclear, tá? Então a gente tem aí que são elementos radioativos. O que esses elementos radioativos fazem? Eles são potenciais mutagênicos, então eles aumentam as chances de você sofrer uma mutação. E, consequentemente, se você sofrer uma mutação, de você ter, por exemplo, um câncer, certo? Lembrando que mutações sempre são mais perigosas se forem células germinativas, óvulos ou espermatozoides, porque daí isso vai causar má formação no feto, certo? Tanto que você já deve ter quebrado alguma coisa na vida, já precisou tirar um raio-x. Quando você vai tirar o raio-x, você tá lá sentadinho no raio-x, que o moço, eu não sei se eles são médicos, o radiologista, que o radiologista, ele faz, a hora que ele vai te dar, a hora que ele vai ligar o aparelho, ele vai para trás de uma parede de chumbo e se esconde lá atrás para não tomar radiação. Aí você fala, bonito, eu posso ficar aqui tomando radiação, e ele se esconde, né? Bem, ele se esconde por dois motivos. Primeiro, quem se quebrou foi você, não foi ele. Segundo, você tomou quantas radiografias você fez na vida? Gente, eu acho que eu fiz uma, que foi a do dente, sabe? Quando eu pus aparelho. Só. Quantas que o moço que tira raio-x faz por dia? Umas 20, 30? Então a carga de radiação dele é muito superior. Gente, pra vocês verem como isso é perigoso, grávida, evita-se ao máximo uma radiografia. A grávida se quebrou, tenta-se resolver o problema sem radiografia. Se for imprescindível, se precisar mesmo tirar, tem um coletinho que ela põe em cima da barriga para tentar reduzir a chance de ter alguma malformação no feto. Lembrando que nos 3 primeiros meses é mais complicado do que no resto da gestação, mas que o ideal é que ela não tome essa radiação em nenhuma fase da gestação, certo? Então, o que seria a poluição radioativa? Quando eu tenho, por exemplo, um acidente nuclear. Quando eu tenho uma máquina de raio-x sendo exposta. Né? Ai, Paulo, isso não acontece. Então vamos discutir 3 acidentes aqui. A gente tem Chernobyl em 1986. Chernobyl foi uma usina nuclear, né? Foi erro humano. E a gente teve a liberação ali de uma quantidade de radiação 400 vezes maior do que Hiroshima quando recebeu a bomba, tá? Pegou um raio de 2.000 quilômetros, então 2.000 quilômetros longe de Chernobyl ainda estava recebendo radiação, tá? Foi o maior desastre radioativo que a gente teve no planeta. Aconteceu em 1986, e aí a gente teve, né, várias crianças com uma formação depois na região, justamente por causa disso. Gente, outro acidente aqui interessante de vocês lembrarem, por causa de ser recente, foi Fukushima. Fukushima foi um pequeno vazamento, tá? Bem menor do que Chernobyl.
e ele aconteceu por causa de um tsunami. Então não foi falha humana, tá? Foi um tsunami que acabou desestabilizando uma das usinas e aí teve um vazamento. E, claro, que é bem menor do que esses outros, mas por ser Brasil, é bom que você saiba, pode aparecer em alguma prova, Goiânia em 1987. Gente, um aparelho de radioterapia, ele foi depositado num ferro velho. Crianças, né, junto com adultos, foram achar aquilo legal, abriram a máquina, tiraram de dentro dela o césio e brincaram com isso, e engoliram o césio e um monte de gente teve problema de saúde por causa disso, certo? Então, isso foi por máquina em qualquer lugar, né? A gente não pode ter esse tipo de coisa. Lembrando que aqui pertinho da gente a gente tem enriquecimento de urânio, né? Ali em Iperó, na Aramar. Mas, ao que tudo indica, eles descartam tudo de forma correta, tá bom? Gente, e por fim, buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio é causado principalmente pelos CFCs. Os CFCs, eles são liberados, eram liberados, né? Em aerosóis e em equipamentos de refrigeração, geladeira, freezer, frigobar, tá? E aí a gente tem que desde 2009 o uso tá proibido. Teve até eu não sei se vocês lembram que vocês eram novinhos, né? Mas teve o programa do governo, que era pra fazer as pessoas trocarem as geladeiras. Então, quem tinha geladeira, que ainda usava CFC, ganhava, agora eu não lembro, tá, gente? Mas, tipo, R$1.000 de desconto na compra de uma geladeira nova se entregasse a geladeira antiga, que eles estavam tentando que acabassem as geladeiras com CFC. E os aerosóis, tá, hoje em dia também não tem mais, mas usava-se CFC. O CFC, ele reage com o ozônio, causando o famoso buraco na camada de ozônio. Gente, qual que é o problema disso? Bem, a camada de ozônio, ela filtra a radiação ultravioleta que chega aqui. Então, se tem a camada de ozônio, eu tomo sol, isso me queima, mas não me causa grandes problemas, como, por exemplo, um câncer de pele. A partir do momento que eu tenho um buraco na camada de ozônio, não tem ninguém filtrando essa radiação, as chances de eu adquirir um câncer de pele são maiores. Com certeza você já ouviu falar que antigamente o sol era menos prejudicial do que ele é hoje. Na verdade, o sol não mudou. O que mudou é a proteção que a gente tem. O maior buraco que a gente tem na camada de ozônio está lá na Antártida. Professora, quem libera CFC lá, gente? Lembra que o gás é levado, certo? Não que ele está sendo produzido lá. Aí nós temos alguns acordos internacionais para diminuir a emissão. E com a diminuição da emissão que a gente teve de 2009 a 2014, o buraco diminuiu 9%. É pouco, mas é melhor do que crescer, né? Antigamente, até 2009, o buraco só aumentava, de 2009 a 2014 a gente conseguiu reduzir ele em 9%. Estuda-se como conseguir acelerar esse processo para tentar fechar o buraco na camada de ozônio, mas, por enquanto, o que a gente consegue é poluir menos. Ok? Gente, então aí, ó, 40 minutos de vídeo, mas sei lá, uns 20 para fazer cópia e tentar fazer os exercícios. E aí fala comigo lá no grupo e a gente abre a videochamada para fazer correção, tirar dúvida e conversar um pouquinho, tá bom? Beijo!